quando se tem um problema em relação à saúde mental da mãe, como proceder? A mãe tem um problema de saúde mental, é isso? Quando você tem uma situação que, vamos dizer, a gente às vezes julga como difícil, como que não é adequada, ou que é prejudicial, ou que poderia ser diferente. Então aí que eu falei agora há pouco sobre aceitar o que tem, a vida como ela é. Às vezes a gente tem uma doença e essa doença ela pode vir por várias razões. Quando a gente tem uma doença, a doença está nos contando algo. Então a gente tem que fazer um movimento de olhar para essa doença e tentar verificar para onde essa doença olha. Então você pode até fazer esse exercício de uma doença e como você está em relação a essa doença. Aí sente o que é essa doença, que movimento está ali no seu coração. E a gente põe nosso corpo à disposição para sentir isso dentro desse sistema, vamos dizer. Só que o principal que eu tenho para dizer aí é com relação a ela ser a sua mãe. Então a gente faz isso quando a gente quer olhar para nós, para nossa doença, para nosso sintoma. Se você tem algum desconforto com relação a esse estado da sua mãe, aí o que você tem que olhar, o que eu sinto, o que me dói dessa situação. O que a gente tem que olhar é assim, aceitar o destino do outro como é, saber que o outro tem força para lidar com o seu próprio destino e deixar com eles, principalmente se for a mãe, se for o pai, se for a avós, que aí tem a ordem que eu falei, né? Quando a gente tem essa hierarquia, nós somos pequenos e os nossos pais e os ancestrais são grandes. Então, quando uma criança fica muito preocupada com uma doença de um maior dentro dessa hierarquia, a gente se enrosca, porque isso faz com que a gente queira ser maior que o pai, que a mãe. E não aceitando o destino dela, quando a gente fala destino, é a vida que ela tem, a forma que ela tem, então não aceitando aquilo. Assim, é olhar para dentro e falar, ok, ela tem essa situação e por alguma razão ela tem isso, e eu aceito isso. E na hora que você aceita isso, assim como a gente quando tem uma doença importante, aí você pega e olha para aquela doença, vê se aquilo pode te dar alguma informação, te mostrar alguma coisa, acolhe aquilo na sua alma, e quando você faz isso, de acolher essa doença, ela vem e te traz uma força que faz você conseguir dar o próximo passo. Ok, então é isso que eu tenho, que eu faço com isso agora. Tem até uma frase que eu não sei repetir, eu tento sempre esqueço, São Francisco, eu acho, que fala no fim, que ele diz o que eu posso fazer e aquilo que eu não posso fazer e saber diferenciar os dois, né? Então, quando a gente consegue perceber o que é nosso, o que eu posso mudar e o que é do outro e que eu não posso mudar. Então, quando você olha e fala, aqui é o meu limite, e ali, além daquilo, é desconhecido, e eu não tenho direito de interferir, porque não é meu, e o pior é de alguém maior que eu, e ela tem a força para lidar com isso, aí eu me fortaleço e vou para frente com o que veio dessa força que eu recebi. E esse movimento em direção à mãe, eu tenho até uma história, né, que eu já contei aqui, a moça que o pai tinha Alzheimer e não lembrava mais da filha, já há muitos anos que ele não conseguia fazer contato com a filha, não sabia o nome, não sabia que era a filha, não se lembrava. E um dia ela começou a fazer esse movimento, né, em direção ao pai e tentar conectar com o pai. Então ela fez isso, colocou, se posicionou, foi fazendo um movimento de mental, de alma, assim, de conectar com o pai. Então, quando ela chega bem perto do pai, ele abre os braços. Que ela, então, fez essa conexão com o pai, que há muito não fazia conexão com o mundo externo, e fez a conexão de alma. Então, às vezes, você não precisa que ela tenha lucidez mental para fazer essa conexão.
Inclusive, assim, o movimento de constelação familiar, ele é um movimento de um campo, né, que a gente chama de um campo familiar. E esse campo, ele é aberto, um campo de informação que a gente conecta em outra esfera que não é essa da nossa visão, né, desses sentidos que a gente tem, tá bom? Então, olhar assim, a mãe é grande, eu não tenho que ter pena, não só a mãe, mas irmãos e tudo. A gente não tem que ter pena ou qualquer sentimento que tenha a ver com o destino do outro, principalmente se for nossos pais, é aceitar o que tem e falar, eles têm força para isso e eu sigo com essa força que eles estão me passando, né?